Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs, domingo 21 de dezembro, nós estamos para celebrar daqui a 3 dias a liturgia que chama-se, conhecida, e tradicionalmente, como nós podemos dizer, em alguns lugares, conhecida e antigos, a liturgia do Galo, ou a missa do Galo, onde nós celebramos a liturgia da salvação. Claro que toda ela se transforma, e toda a Santa Missa, a palavra de Deus, como São Paulo nos diz, nessa segunda leitura, é agora uma palavra que chega, é uma palavra que vem, é uma palavra que se alicerça, é uma palavra que se proclama, é o alicerce desse Evangelho. Não é um Evangelho só lido, não é um Evangelho só transmitido, mas é um Evangelho do acontecimento, da vida, da presença, da história, de uma história que se faz presente a partir de um Deus, como vimos na primeira leitura que acabamos de ouvir, de um Deus que não quer ser prisionado, de um Deus que não quer estar preso, mas de um Deus que quer participar, de um Deus que quer conviver, de um Deus que quer estar junto. E o papel desta nossa igreja, o papel de viver, de celebrar, é de estar junto desse caminho, desta ação, desse mistério, dessa contemplação. E vemos no Evangelho de hoje, a partir do momento que nós acendíamos, conduzíamos a nossa coroa do advento, diz no primeiro Evangelho que nos dizia que era preciso, lá no último domingo de novembro, que era preciso nós estarmos vigilantes, vigiar. Ele nos pediu que a gente estivéssemos nos vigiando, não naquele domingo, mas todos os caminhos deste advento. Nos dizia que não haveria o tempo, do dia, da noite ou da hora. O Senhor poderia e pediria que os operários ou o porteiro lá estivesse para receber o Senhor. Vimos no segundo dia do advento dizer o caminho de nós que era preciso estarmos preparados, preparar o caminho do Senhor. Então, vigiar, preparar. Viemos para o terceiro domingo, viemos a partir, eis o Cordeiro de Deus, aquele que vem ao mundo, aquele que talvez eu não serei digno, como João anunciava, de atar, desamarrar, mas preparado, continuava dizendo: prepara o teu coração, prepara o teu batismo, porque hoje é o batismo da água, mas amanhã é o batismo do Espírito, amanhã é o batismo de Jesus. E nesse último domingo celebramos o Evangelho que nós ouvimos, conhecemos, e em toda a liturgia, onde ali se celebra a liturgia mais conhecida, e que nós sabemos que é uma das mais conhecidas e sempre celebrada na nossa caminhada, na nossa igreja, a liturgia mariana, a liturgia de Maria, a liturgia do Evangelho. E o protagonista desse Evangelho é São Lucas. E ouvimos agora um anúncio. Durante a semana que acompanhamos as leituras, nós olhávamos leituras que nos dizia a história, a origem de Jesus, da onde partiu, da onde veio os seus pais e da onde veio a sua origem. E agora contemplamos a mesma ação que o anjo vem dizer como ali poderia acontecer, que ali estava. Nós imaginamos, se o conduzir, como nós acabamos de ouvir o Evangelho de hoje, que ali o anjo foi enviado a uma cidade chamada Nazaré,
que está a mais ou menos a um dia, né? Quem for para a Terra Santa, está mais ou menos um dia e meio da capital, Tel Aviv. Então você tem que chegar em Tel Aviv, e de Tel Aviv você tem que fazer esse caminho para a Galileia. Você para no caminho diante da Galileia, diante do Mar Morto, diante desse Rio Jordão, diante da ação ali aconteceu. Ainda leva mais um dia, quase meio-dia, né? Uma viagem, depois dentro de um ônibus, uma média de 4 horas e meia, onde você chega à cidade de Nazaré. E ao chegar na mesma cidade de Nazaré, se tem a mesma ação que nós acabamos de ouvir, para dizer a nós que talvez enfrentamos talvez o medo, né? Brasil, Itália, agora já tem voo direto, né? Brasil, Tel Aviv, 12 horas dentro de um avião direto, não é? É uma bênção de Deus. Você nem sente, quando você vê, você já está acordando em Tel Aviv, não é? Às vezes tem que fazer Brasil, Itália, Tel Aviv, agora já tem voo direto, Brasil, Tel Aviv, até 12 horas de voo direto, não é? A gente tem aquele medo, mas como o anjo disse aqui a Maria, não tenhas medo. E você entra na cidade de Nazaré, e ao entrar na cidade de Nazaré, você entra aonde então? Hoje, é claro, está a Basílica de Nazaré, a igreja de Nazaré, mas embaixo desta onde é a Basílica está todo o caminho, toda a história, e onde nós podemos dizer a capela onde o anjo anuncia. E ali se para e se contempla, e pensando, aqui aconteceu a história presente, viva de Nossa Senhora. E o mais belo, onde você contempla num belo jardim de Nossa Senhora, em Nazaré, os ícones de Maria. E o mais bonito e interessante que você roda, né? Você está ali naquela basílica, você vai olhando, eu não sei se foi por ocasião ou não ocasião, a Maria, a nossa padroeira do Brasil, ela está numa posição de porta que se dá direto para a capela da casa de Nossa Senhora. E ali está em latim e português aquilo que o anjo acaba de nos dizer. E dizendo para nós, peregrinos, filhos de Maria, seja bem-vindo, a mãe te acolhe. O teu medo, hoje, no meu colo, nos meus ombros, em minhas mãos, se compadece e está no meu coração. Isso é o que está lá em Nazaré. Essa é a bondade de Deus. E aí nos revela e contempla para nós o que nós acabamos agora de ouvir nesse Evangelho. A história de uma jovem prometida, como ela disse, a Gabriel. A minha história, Gabriel, tem um desenrolar. A minha história tem um conduzir. Eu tenho um projeto na minha vida. E Deus tinha outro projeto na vida de Nossa Senhora. Talvez nós aqui hoje, faltando, como nós dizíamos, hoje 21, daqui a 3 dias, 4 dias, você tem o seu projeto. Talvez daqui você já está saindo para ir viajar. Já está indo viajar, já está indo, mas você pode viajar, não tem problema nenhum. Talvez muitos daqui a gente só vai se encontrar a partir de agora, em janeiro. Só em janeiro. Amém, louvado seja. Mas não esqueça, aonde você vai, deva ter uma igreja, deva ter uma comunidade. Se você já está indo adiantado, procure lá saber, escuta, que hora é a missa aqui, dia 24, que hora é a missa aqui, dia 25. Talvez você vai passar naquela comunidade lá, vão te informar. Apesar que você sabe hoje, não sei se você sabe, porque tem certas coisas que a gente não sabe. Na internet a gente sabe tudo, a gente abaixa tudo que é tipo de aplicativo, para copiar, para falsificar, deletar, não sei o quê. Mas tem um aplicativo também que você pode baixar que tem todas as relações da igreja. É claro, quem colocou lá, já tem todos os dados, horários locais, horários de missa da igreja.
a igreja chama anuário da igreja, da CNBB, né? O Cordiz na ação. Então lá tem todas as informações. Então você pode estar e ter esse desafio desse Deus que agora não quis ficar no ventre de Maria, mas precisou do útero materno, da barriga dessa moça, precisou de José, precisou da cidade de Nazaré, e ela cedeu nesse tempo, nesse período que nós sabemos que é a grandeza de uma gestação humana, nesses 9 meses. Mas a partir daquele dia, e logo nesse nascer, ela já apresentava aos pastores que ali vieram e ali clamaram, porque lá depois nós vamos dizer, nós vamos clamar juntamente com o hino, juntamente com a ação de Deus, juntamente com a glória do Senhor. Queremos dar glória nos altos céus, porque hoje nasce para nós a salvação. E que salvação é essa? Uma salvação que vai se repetir. Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por Ele amado. Então ali, o seguir dessa estrela é o conduzir. Mas toda essa história se vem a partir onde Deus escolheu Maria e José, e não na ação humana, carnal, mas na ação de Deus, na ação do Espírito Santo. Por isso, meu amado irmão e amada irmã, é impossível a gente não entender, é impossível nós não compreender a mesma ação do Espírito Santo que ali colocou no ventre de Maria uma criança. É o mesmo Espírito Santo, é o mesmo Deus que em toda a missa se dá no altar, no mesmo cálice, na mesma patena, nas mesmas âncoras. O vinho, pela ação do Espírito Santo, deixa de ser o vinho, se torna o sangue. O trigo deixa de ser o trigo, se torna o cordeiro, se torna a carne, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira a fazer parte desta comunhão e aquela que comungou e partilhou na sua ação. Uma partilha que ela não teve para si, mas uma partilha para dar ao mundo. Aquilo que o anjo acabou de dizer no Evangelho: será grande, será doravante, o seu nome será causa de levantamento, mas também será causa da inveja, do ciúme, da intriga, da raiva, da ira, da ingratidão. Mas não tenhas medo, porque o Senhor, Rei Davi, o Evangelho do Senhor e o Deus que não quer ser e não quer estar mais dentro de uma tenda, quer estar no meio do seu povo. O que nós acabamos de ouvir e Naamã dizer para nós nesta primeira leitura. Os profetas então anunciaram a vinda do Senhor, o Salvador, e o povo que esperou o anjo Gabriel, e o anjo que nós esperamos também, Maria, que foi escolhida por esse Deus para ser a mãe de Jesus. Ela se fez servidora, ela se fez discípula, ela se fez apóstola. E nós, como acolhemos, como nos preparamos? Por isso, como dizia já lá atrás, talvez você tenha o seu planejamento, sua ação, mas olhemos e voltemos novamente àquela oração que o Senhor disse na oração do dia, que muitas vezes a gente deixa para lá, muitas vezes a gente esquece. Mas a oração que a igreja oferta, que a igreja acolhe, e a gente já diz à igreja, diz o Senhor: acolhei em vosso coração, acolhei, Senhor, nosso Deus, a mensagem do anjo, para que cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Que glória é essa? O nascer. Aqui estamos para celebrar. E nesse ano, como Deus poderia dizer, perdemos, ganhamos. Amanhã mesmo nós vamos celebrar um ano, e é claro que foi ontem, depois vai ser celebrado terça-feira, às 8 horas da noite. Nós perdíamos há um ano atrás, podemos dizer assim, e colocamos em ação de graça nosso bispo emérito,
Francisco Manuel Vieira. Então, terça-feira, quem puder, quem quiser celebrar, nosso bispo Dom João celebra a missa de 1 ano da morte e do celebrar de nosso bispo emérito. De manhã, é claro, a missa reservada na cripta da catedral para os sacerdotes, celebrada pelo nosso bispo emérito, Dom Ercílio. A gente olha e vê quantos que a gente perdeu. E nós olhamos também, porque fazemos plano. Sabemos, como dizia já, hoje 21, ainda falta 10 dias para acabar o ano. Você sabe que daqui a 10 dias, se você vai celebrar o seu Natal, vai celebrar o amor. Talvez pode celebrar de preto. Está preparado?